experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim e quando ela veio orar em mim, eu não estava sentindo nada. Tava assim, normal, sabe? Mas na hora que a gente estava na roda, eu senti tipo como se alguém estivesse do meu lado tocando na minha perna. Aí eu abri meu olho, eu fiquei olhando assim, tocando na minha perna para ver se eu fiquei olhando assim pra minha perna, né? Porque começou a doer, começou tipo a querer travar. Aí eu comecei a repreender. E conforme quando eu tocava na minha perna, aí a apóstola, lá vem a apóstola orar em mim. Mas eu não estava sentindo nada. E quando ela começou a falar em línguas, e eu comecei a entender o que o Senhor queria falar comigo. Aí eu comecei a sentir aquele amor do Senhor sobre mim. E eu não me contentei. Eu tentei me segurar, mas eu não consegui. E eu sei que quando eu vi o anjo que me acompanha, e o serafim, e um monte de anjos, mas eles pegavam na minha mão e me levavam primeiro até o céu. E lá no céu, o Senhor começava a conversar comigo, um tratamento comigo mesmo. E me falava sobre a escola, falava sobre aqueles meus amigos que eram da igreja, que não era para mim assim confiar muito, porque ele era da igreja Porta Larga. Aí eu peguei e conversei com o Senhor muito. Questionei algo e o Senhor falou outras coisas para mim, me deu conselhos. Aí chegou na hora, ele me falou bem assim: filha, a minha Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Ele falava bem assim para mim: a verdade não anda mais na minha igreja. Ele falava bem assim. E ele assim, se não anda, como que as pessoas vão querer ser libertas? Aí ele falava bem assim: por isso que sempre tem que falar a verdade. E ele falava bem assim: fala para minha igreja que a verdade liberta. E é bom elas começarem a falar a verdade e parar de picuinha e mentira. Aí chegou na hora, o Senhor conversou mais comigo, e quando ele falou que eu ia ver uma certa pessoa, e ele me pegava na minha mão, eu pensava que eu ia ver essa pessoa lá no céu, que ele falava: se você vai ver uma pessoa. E eu falei bem assim: tá bom. Aí eu fiquei sentada assim, esperando ele: não, tu não vai, não é aqui não, tu vai lá no inferno. Aí ai Senhor, e eu fui lá no inferno. Quando eu chego lá, foi igual Rebeca Brown, sabe, quando eu fui naquela sala de interrogatório. Aí eu fiquei lá sentada esperando eles trazerem. Aí eu vi uma moça vindo na minha direção. Aí ela sentava, e quando ela olhava para mim, mas eu via ela chorando muito, muito mesmo. E eu fiquei olhando assim, aí eu não sabia o que perguntar, né? Aí eu peguei, né? Aí eu falei bem assim: anjo, me dá uma folha e uma caneta. Aí ele falava assim: pra quê? Eu falei bem assim: porque eu quero escrever, eu não quero esquecer. Porque eu sentia que algo que aquela moça ia falar para mim era muito importante. Eu sentia assim, e eu não queria esquecer. Aí eu perguntava dela: como é seu nome? Ela falava para mim: Mary Becks. Essa moça aí. Aí ela falou e eu fui escrevendo. Aí eu perguntava bem assim: por qual motivo a senhora está aqui no inferno? Aí ela olhou pra mim, aí ela começava a chorar. E eu falei bem assim: não precisa chorar. Ela falou bem assim: não precisa chorar, é porque tu não tá no meu lugar. Aí eu falei bem assim: é porque... Aí eu fiquei calada, né? Eu falei: não, é porque, tipo assim, eu quero ele entender. Pra mim, ele entender, pra me contar. Porque eu não tô aqui por acaso, eu não tô aqui porque eu quero. Porque se depender de mim, eu não estaria. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou bem assim pra mim, que ela estava lá por causa que ela, tipo assim, ela escreveu um livro, amados, sobre as revelações do inferno, se eu não me engano. Divina Revelação. E ela falou para mim que ela conhecia já o inferno. Então, para ela, quando ela morreu para estar lá, foi uma coisa bem difícil para ela, porque ela conhecia, já sabia qual era o motivo que levavam lá. Aí chegou na hora, ela falou bem assim para mim: eu conhecia o inferno e eu sabia a verdade.
Só que eu não quis seguir. Eu pensei que no momento, antes da minha morte, eu poderia me arrepender e o Senhor ia me perdoar. E ela falou bem assim, olha, isso que é o problema de muitos. Acham que pode pecar, fazer tantas coisas, e quando estiver no leito de morte, eles vão, ai Senhor, me perdoa, e acham que vão para o inferno, que vão para o céu. Aí eu falei bem assim, isso é verdade. Ela falou bem assim, ela chorava muito, muito mesmo. E eu falava bem assim pra mim, eu te conheço. Eu falei bem assim, mas eu não conheço você. Aí ela falou bem assim pra mim, aqui no inferno eu vejo os demônios, eles falando e gritando uns com os outros por causa da igreja de vocês. E cada nome de vocês estão sendo falados aqui no inferno pelos demônios. E nós conhecemos vocês só por ouvir. Aí eu falei bem assim, ela falou bem assim, olha, não é hora de desistir não. Aí eu falei bem assim, eu sei. Ela falou bem assim, porque se tu desistir agora, tu é capaz de tu morrer e vir pra cá. E uma coisa que eu não desejo é ninguém que venha pro inferno, porque é uma coisa horrível. Ela falava pra mim, horrível. E falou bem assim pra mim, eu queria tanto ir pro céu, mas pela minha vaidade, pelo meu orgulho, eu não fui. E por eu pensar que eu ia para o céu, pelo fato de, antes de eu morrer, eu conseguir me perdoar verdadeiramente para o Senhor. E foi essa a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém, amados irmãos? Mais uma experiência, talvez, a experiência com certeza é forte, né? Talvez contraditória para alguns, né? Talvez você pense assim, meu Deus, como pode, né? Uma mulher que conheceu o inferno, conheceu o céu, né? E parar no inferno. A resposta é simples, irmão. A palavra de Deus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém, queridos? Então, tem muitas pessoas, né, que às vezes tem até o dom, às vezes Deus fala com elas, sabe? Às vezes Deus usa elas, né? Mas isso não é sinônimo de salvação. Amém, amados irmãos? Então você vê, né, interessante, né, que a jovem Lili, ela não conhece nada, não conhecia nada de Mary Baxter, ela não conhecia nada de livro de Divina Revelação do Inferno, Divina Revelação do Céu, ela não sabia nada. E aí, né, o Senhor deu essa experiência a ela, né, ela foi, conversou e mostrou mais uma vez, né, que o simples fato, né, de como acabamos de ler aqui, né, a pessoa pode ganhar o mundo inteiro e no final é possível sim ela perder a sua alma. Não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, né? Isso é importante. Eu louvo a Deus por Deus ter trazido essa revelação, essa experiência, porque as pessoas confundem ser usado nos dons, mistério com salvação, né? Lamentavelmente, eu acredito que uma certa vez Jesus falou assim, ele estava fazendo muitos sinais e os discípulos e as pessoas que acompanhavam ele diziam, mas olha, ele é o Cristo, ele é o Messias. Ele disse, só porque vocês veem eu fazendo isso, vocês acreditam que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias? Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Né? Então o próprio Jesus deixa isso, então as pessoas vão, há quem diga, poxa, mas ela foi no inferno, ela escreveu livros, né? Será que veio da parte de Deus ou não, que são essas especulações que estão fazendo? Irmãos, ela pode ter tido a experiência da vida dela, mas se ela não guardou nada em si daquilo que ela viu, ela não creu, né? Do que ela não vivenciou, infelizmente não vai ser suficiente no dia da sua morte para salvar e poupar a sua vida. Né? Então é muito comum nós vermos pessoas tendo experiências com Deus tremendo e se desviando da verdade.
os apóstatas da fé, como a Bíblia fala. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que a gente tem que ter cuidado com isso, porque os apóstolos eles começam a achar que já são alguma coisa porque estão tendo experiências com o Senhor e que não tem mais nada para mudar, que já sabem tudo, que aí conhecem o amor, a graça do Senhor e acham que a graça é de graça. E não é assim, né, irmãos? É um favor imerecido. Então a gente precisa entender isso, né? E viver isso, viver essa realidade. A pessoa que mais tem que crer que existe céu e inferno é os que vão lá. Infelizmente há uma controvérsia, irmãos, é o que mais a gente se vê, que tem pessoas que tiveram experiências traumáticas e ainda assim se desviaram do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque se acostumaram com a presença do Senhor, acho que são rasos, acho que não tem um nível a mais de intimidade para buscar, não tem mais nada para fazer. Não, tem muito. A nossa vida, o profeta Oséias diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus é algo extenso. Então eu tenho que ter cuidado de guardar minha alma no dia do Senhor, guardar-me, sabe, me preocupar em ganhar minha própria alma para o Senhor, não só as multidões, mas a minha própria alma para Cristo. Isso dá suporte para o final dos meus dias, amém? Amém, irmãos. E na Bíblia também fala, né, sobre o exemplo de alguém que pode ouvir a voz de Deus, de alguém que pode falar com Deus e ainda assim, né, se desviar e ainda assim perder a sua salvação. Você pode ver a questão de Balaão, né? Balaão, ele sabia adentrar nas regiões celestiais. Balaão, né, ele deixou muitos versículos memoráveis, né, na Bíblia. Ele disse: quão famosos são os teus tabernáculos. Balaão disse assim: contra a casa de Israel não há encantamento, não há feitiçaria, né? Então, irmãos, a mesma coisa é assim, o fato da pessoa ser usada por Deus, né, não significa, é sinônimo de salvação, né? Eu creio nos livros da Mary Baxter, né? Eu li praticamente todos, né? Eu aprendi muita coisa na fase do meu treinamento, qual o Senhor estava me treinando, né, para grandes batalhas que passamos hoje. Foi muito edificante para mim. Eu vi na revelação do inferno, vi na revelação do céu, vi na revelação da batalha espiritual, entre outros. Então, irmãos, mais um alerta para a igreja, para que a gente guarde o nosso coração em Cristo, para que a gente guarde os mandamentos do Senhor no nosso coração, aquilo que o Senhor nos pede, a porta estreita, sã doutrina, para que a gente ande vivendo em santidade, irmãos, dia a dia, como a palavra de Deus fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Então espero que essa experiência tenha edificado alguém, espero que Deus te abençoe, espero que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos orar, apóstola? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento, Pai, a vida de cada homem, cada mulher que chegou até aqui, Pai, nesse momento da oração, Pai. Nós sabemos, Pai, querido Pai amado, que, como a Tua palavra diz, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreito, apertado é o caminho que conduz à salvação, Pai. Que possamos aprender isso, que possamos entender verdadeiramente, meu Pai, querido Pai amado, o significado de porta estreita, que é, como eu li agora há pouco, que é renunciar, tomar a cruz dia após dia. Então, Senhor, que possamos viver isso, que possamos caminhar nisso. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar. Senhor, nós pedimos socorro de Ti, nós pedimos, meu Pai querido amado. Senhor, já chegamos em determinado momento, assim como os Teus discípulos questionaram, quem se salvará então? Né? E o Senhor disse: olha, para os homens são impossíveis, mas para Deus nada é impossível, Pai. Então que possamos viver, Pai, essa impossibilidade de andar, meu Pai, segundo o Teu coração, meu Pai querido amado Senhor, sabendo, Senhor, que é prazeroso guardar essa doutrina, não é um fardo pesado, se render a Ti, Pai querido amado, mas andar em santidade dia após dia, Pai. Muito obrigado, abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.